Fala, meus amigos, vamos fazer uma análise do governo PT, uma análise do governo Lula. Olha essa pergunta aqui. Lula financia os milionários com o dinheiro dos pobres? Isso é uma pergunta. Vamos ao estudo. Você imagina um trabalhador brasileiro que, em média, recebe R$2.000. Esse trabalhador, obrigatoriamente, ele precisa descontar o seu fundo de garantia, que o percentual é de 8%. Então, eu coloquei aqui. 8% fundo de garantia. 8% sobre 2.000 são R$160. Então, todo trabalhador do Brasil tem que descontar isso. Não é um direito trabalhista, é uma obrigação que as pessoas têm. Então, ele desconta esse valor aqui. O que eu escrevi aqui? O montante do FGTS dos depósitos de 43 milhões de brasileiros, que é o número aproximado de brasileiros que a gente tem de carteira assinada hoje em dia. Eles somam aproximadamente, o fundo hoje de ativos do fundo de garantia é de 550 bilhões de reais. É muito dinheiro, porque qualquer trabalhador tem que pagar isso. Então eles têm 550 bilhões de reais em ativos. Então vamos aqui. Para onde vai esse dinheiro? Aonde fica esse dinheiro? Então vamos lá. Recursos do fundo de garantia, que são aqueles que eu acabei de explicar, recursos do PIS, recursos do PASEP, eles são destinados para isso aqui, ó, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, um banco também estatal, mas é um banco que não tem agências. Você não passa na rua e vê uma agência do BNDES, mas esse banco, ele existe, tem muita história por trás dele. Além desse dinheiro aqui, que vai para o BNDES, do FGTS, do PIS, do PASEP, apenas entre 2008 e 2014, o governo federal, você está vendo aqui que 2008 e 2014 são governos que envolveram o Lula e a Dilma. O governo federal, ele aportou 440 bilhões de reais aqui, ó, no BNDES. A gente está vendo aqui, vai anotando os números que tem nesse banco aqui, que ninguém conhece, que ninguém vê agência, ninguém sabe nada. Então esse banco é um banco de fomento, ele investe em empresas, ele empresta dinheiro para prefeituras, para governos do estado, mas vamos aqui a alguns dos beneficiários que os governos do PT emprestaram bilhões e bilhões. Odebrecht, todo mundo conhece, a maior responsável na época da Lava Jato, condenado em corrupção, o dono da empresa ficou preso anos, delações, tudo provado. A Ambev é uma empresa que não tem condenação em corrupção, mas todo mundo sabe que é uma empresa que fomenta todas as pautas progressistas que tem. É a Ambev, do senhor Jorge Paulo Lemann. Camargo Corrêa, também envolvido em escândalos com empreiteiras. Agora, vocês estão vendo essa metodologia aqui? Além de emprestar dinheiro para essas empresas, aqui são só exemplos que eles emprestam para várias. Vamos aqui para alguns países que os governos do PT emprestaram dinheiro via BNDES. Venezuela, está aqui. A Venezuela deve hoje 3,3 bilhões de reais para o Brasil, através do BNDES, deve ao BNDES. Cuba, você vê, só ditadura. Cuba deve 1,1 bilhão de reais para o Brasil. Nicarágua também pegou dinheiro do BNDES, uma ditadura do Daniel Ortega. Moçambique, também um governo autoritário, deve aproximadamente 600 milhões de reais. Mas como funciona isso aqui? Como funciona? Muitas vezes o governo do PT ele empresta dinheiro para um país como Cuba, que contrata uma empreiteira como a Odebrecht, porque fora do Brasil você não tem auditorias que você tem dentro do Brasil, e muitas vezes esse dinheiro volta por transferências internacionais para campanhas de partidos de esquerda. Então você vê aqui, esse é o padrão. Quando a gente pergunta, quando a gente vai responder aquela pergunta inicial, Lula pega o dinheiro do pobre, o PT pega o dinheiro do pobre para financiar bilionários. Analise isso aqui. O dono dessa empresa aqui é bilionário? Pega o dinheiro com o pobre, com o trabalhador brasileiro? Pega. O dono dessa empresa aqui é bilionário? Dessa aqui é bilionário? O ditador da Venezuela é bilionário? Seu Nicolás Maduro pega dinheiro. A família também aqui de Cuba, a família Castro, todos bilionários que sugam o sangue do brasileiro através desse método que o PT aplicou nos anos que eles estiveram no governo.
Então aqui, eu queria que vocês lessem comigo para a gente entender. O governo do PT e de Lula retiram dinheiro do pobre para financiar bilionários e ditaduras. Hoje, no Brasil, volta-se um esquema que já aconteceu nos governos do Lula e nos governos da Dilma, de pegar o dinheiro do pobre trabalhador brasileiro para enviar para empresários bilionários e para fazer esquemas com ditaduras sanguinárias, como eu comprovei para vocês. Envie esse vídeo por maior número de pessoas, e principalmente para os trabalhadores brasileiros que são pessoas de bem e não sabem, pagam essa terrível conta aqui. Valeu, galera!